Olá galera, chegando aí para a análise de mais uma temática do nosso curso online envolvendo a parte de agentes públicos. Nós estamos tratando da parte de número 6. Esta parte ela é uma parte complementar ao que nós iniciamos no ponto de número 5, tá? No ponto de número 5 nós falamos o seguinte, que existem os denominados agentes administrativos do Estado. Estes agentes administrativos, eles estão ligados ao seguinte ponto. Falar em agente administrativo é raciocinar que eles estão intrinsecamente ligados ao processo de execução de políticas públicas. Neste processo de execução de políticas públicas, nós devemos lembrar, nós devemos mencionar o seguinte, tá? Que esses agentes, eles podem ser de 3 grandes tipos. Nós temos aqueles que estão enquadrados como servidores públicos. E quando nós falamos deles que estão enquadrados como servidores públicos, nós vimos na aula anterior o seguinte, que estes servidores, eles vão ocupar um cargo público. Este cargo público, a gente precisa mencionar que é um cargo público que pode ser de provimento efetivo, como pode ser um cargo público de provimento em comissão. Para o ingresso, seja num cargo de provimento efetivo, seja em um cargo de provimento em comissão, o que nós devemos ter é o seguinte, que em ambos os casos, existe uma nomeação. Então a forma aí de constituição do vínculo é a nomeação. Aqui você precisa ter sempre na mente que esta nomeação do lado de cá, ela precisa ser justificada. Ela precisa de uma motivação. A motivação aqui é a aprovação em concurso público, conforme já visto na aula anterior, com os diversos desdobramentos. Provas ou de provas e títulos, com prazo de validade, com possibilidade de prorrogação, enfim, todo o cenário que nós traçamos na parte de número 5. Só que esses comissionados, eu gostaria de trazer o seguinte aprofundamento aqui. Quando nós falamos em ocupantes de cargo em comissão, o primeiro detalhe é que estes cargos, eles se enquadram como, atenção, de livre nomeação. O que isso quer dizer? Que como eles são de livre nomeação, existe aqui uma dispensa de motivação. Ou seja, eu não preciso justificar o porquê o indivíduo está ingressando, porquê aquele indivíduo foi escolhido. E essa escolha que é livre, ela pode recair sobre quem? Ela pode recair sobre concursados, ou seja, sobre aqueles indivíduos que já são do quadro permanente do órgão ou entidade, ou seja, os efetivos, ou pode recair por alguém que nem faça parte do órgão, ou seja, pode recair sobre não efetivos. A única determinação que se tem é que obrigatoriamente um percentual mínimo é um percentual mínimo que seja de efetivos. E este percentual mínimo ele é traçado na lei de cada carreira.
Tá? Então eu não posso ter todo mundo não efetivo, apesar de poder ter todos como efetivos. É importantíssimo frisar ainda que as atribuições que estes comissionados exercerão são atribuições tidas como atribuições de 3 grandes naturezas: atribuições de direção, atribuições de chefia e atribuições de assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Não é à toa que, com base neste ponto, será feita uma confusão entre os chamados cargos em comissão com as denominadas funções de confiança. Cargo em comissão, ele não é igual à função de confiança. Eles possuem pontos comuns e eles possuem pontos de distinção. Aqui o que nós temos é o seguinte, que quando se fala em cargo em comissão, quando se menciona um cargo em comissão, este cargo em comissão, a gente já sabe que é de livre nomeação e livre exoneração, a gente já sabe que as atribuições são de direção, chefia ou assessoramento. Então, quando a gente vai comparar com a função de confiança, a gente precisa buscar os aspectos que são comuns e os aspectos que são diferentes. Em seus aspectos comuns, nós temos as atribuições que nós acabamos de descrever. São atribuições para os dois: de direção, de chefia ou de assessoramento. De direção, de chefia ou de assessoramento. Só que o que é que precisa estar na sua mente ainda? O que precisa estar configurado na sua mente é que quem ocupa um cargo em comissão, ele está relacionado a um cargo público e, portanto, ele vai receber como contraprestação um vencimento, um valor pelo desempenho dessa atribuição. Já quando nós pensamos em uma função de confiança, existirá aqui uma gratificação pelo exercício desta função de confiança. E aí, a depender da esfera, pode incorporar ou não depois de determinado tempo. A base da 8.112 não incorpora, só que algumas leis estaduais ou municipais, como é o caso do Estado da Bahia e do município de Salvador, depois de um certo tempo, exercendo aquela função diferenciada, aquela função de confiança, você passa a incorporar o valor. Lembrando ainda que cargo de confiança é um tipo de cargo em comissão. Isso é diferente de função de confiança. Função de confiança é função pública e não cargo público. Então a inserção aqui é uma inserção de função pública e não a função de cargo público. É aí então que, além dessa gratificação, quem ocupa essa função de confiança, a caneta brega, eu tenho exclusivamente efetivos. Então há uma grande diferença para os comissionados. O indivíduo comissionado, ele pode ser efetivo ou não. Não é o que acontece com a função de confiança. E essas diferenças, elas podem ser encontradas justamente no aspecto constitucional, no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Então nós precisamos enxergar ainda o seguinte, tem que estar claríssimo na sua mente o seguinte, que quando nós pensarmos, que quando nós analisarmos esta função de confiança, o indivíduo precisa ser efetivo, o que não quer dizer que o concurso é para a função de confiança. Então eu tenho uma situação, quando eu penso na função de confiança,
que ela é também de livre, só que aqui não é nomeação, existe uma livre designação, assim como nós temos a possibilidade de uma livre dispensa da função de confiança. Não é uma livre destituição, tá? Porque destituição é punição. Então, quando eu digo isso, nós temos uma situação que também, assim como no cargo em comissão, existe uma dispensa de motivação. Eu não preciso justificar. Mas algo paira na minha mente que você tem que tomar todo cuidado. Porque quando o indivíduo ele ocupa uma função de confiança, a gente precisa entender o seguinte, que imagine que eu esteja falando aqui, especificamente de uma concurseira, tá? Imagine que a gente esteja falando aí de Tamires. Ela imagine que passou, ela foi aprovada em um concurso público. Se ela foi aprovada em um concurso público, agora ela está ocupando um cargo público efetivo. Ora. Se ela está ocupando um cargo público efetivo, é porque existiu aqui uma nomeação. Então ela é nomeada para um cargo público efetivo. Existe uma nomeação. E é isso que precisa estar na sua mente. Alain, agora ela já é concursada. Então, agora, Tamires, ela já está neste patamar aqui. Veja que ela já está neste patamar aqui. Tamires, neste patamar aqui. Se ela já está neste patamar aqui, agora, Tamires, ela já pode ser designada. Então existe uma designação para uma FC, como eu brinco. Quando você chega lá em um órgão de entidade, você vai dizer assim, eu quero uma função de confiança. Não, você tem que mostrar que é veterano, que tem conhecimento, ou seja, que tem vivência. FC, combinado? Uma função de confiança. Então, me entenda, a nomeação precisa de concurso. Ela é motivada na aprovação do concurso. Agora, a designação para a função de confiança, não, ela é livre. A base é o ideal de confiança. E é isso que precisa estar aí na sua mente. É isso que você precisa saber encaixar. Beleza? Bom, seguindo este cenário, nós vamos ter ainda situações atinentes ao aspecto dos demais agentes administrativos. Estes demais agentes administrativos, o que é que nós precisamos vislumbrar? Em relação aos demais agentes administrativos, o ponto de número 2 que nós temos são os empregados públicos. Quando nós pensarmos nestes empregados públicos, nós precisamos ter em mente que esses empregados, eles vão ter vínculo com o Estado. Lembrando que aqui a gente não está falando de Estado membro, a gente está falando em Estado no sentido macro, no sentido geral. E se tem vínculo entre o agente público e o Estado, a gente precisa saber a natureza do vínculo. Alain, como é que eu vou saber a natureza do vínculo do agente com o Estado? É muito simples. Você sempre vai avaliar aqui um ponto marcante. E qual é este ponto marcante que será o ponto de avaliação?
você vai saber o instrumento jurídico que une o empregado público ao Estado. Esse instrumento jurídico é a CLT. Como o instrumento jurídico é a CLT, eu não tenho uma lei própria, uma lei diferenciada de regência. Por não ter essa lei diferenciada, por ser a mesma lei que rege os trabalhadores em geral, este vínculo é um vínculo de direito privado. Ora, se eu estou diante de um vínculo de direito privado, o indivíduo que tem, o indivíduo que o possui, ele vai assinar um contrato denominado de contrato de trabalho. Você vai continuar com a utilização da sua carteira azul, como eu brinco, da sua carteira de trabalho. Ou seja, aqui nós temos um vínculo que é um vínculo de natureza contratual. Existe aqui um vínculo contratual, tá? Consequentemente, como a linha é traçada com base na CLT, nós temos que estes indivíduos, eles estão enquadrados na condição de seletistas. A ideia é que eles estão enquadrados como seletistas, eles não estão enquadrados como estatutários, tá? E vão se submeter a um regime geral de previdência social, consequentemente, numa etapa posterior. Nós devemos mencionar ainda que estes seletistas, por mais que tenham um instrumento jurídico que é um instrumento de direito privado, o ingresso, a contratação, ela está condicionada à aprovação prévia em concurso público, que pode ser de provas ou de provas e títulos. Então, a aprovação prévia em concurso público. E aqui as diretrizes que serão seguidas serão as mesmas do estatutário que é efetivo, tá certo? Então a gente não precisa traçar todo aquele desdobramento que a gente fez quando tratou dos estatutários que são efetivos. A determinação de que o emprego público entra neste cenário está no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988. Por fim, para a gente finalizar essa parte atinente aos agentes administrativos, nós temos a situação envolvendo os temporários. Quando eu falo em temporários, esses temporários, lógico, para serem considerados como agentes públicos, eles precisam também ter vínculo com o Estado. Eles precisam ter vínculo com o Estado. E para a gente saber, para a gente caracterizar esses temporários, que a gente pode citar como exemplos um professor substituto em uma universidade federal, por exemplo, na UFBA. Se você pensar ainda numa situação envolvendo recenseadores, ou seja, aqueles agentes que vão participar do censo demográfico, são os recenseadores. Esses recenseadores, tá? Esses recenseadores, imagine, o censo se realiza a cada 10 anos. Não faz sentido nenhum ele ter ou participar do quadro permanente. Esse vínculo, ele é traçado por uma lei. O vínculo não é traçado pela CLT. Essa lei, ela serve para indicar quais são esses casos, como eu acabei de citar aqui. Então é a lei que cita esses casos. No âmbito federal,
No âmbito federal, esta lei é a Lei 8745 de 1993. E ela justamente traz os casos de contratação por tempo determinado. E essa contratação por tempo determinado é uma contratação por tempo determinado com um objetivo traçado: atender às necessidades temporárias. Preste atenção na redação de excepcional interesse público. Isso tem que ser falado por algumas autoridades administrativas do Brasil, que costumam fazer seleção para quase tudo o que aparece pela frente. Então, atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. Ora, o que é que nós devemos chamar a atenção de vocês? Que quando nós tocamos neste ponto, o que é que nós precisamos sistematizar na nossa mente? Que isso tem um desdobramento constitucional no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e que quem traça essa linha de necessidade temporária de excepcional interesse público é uma lei. Então aqui eu estou diante de um vínculo caracterizado como um vínculo de direito público. O vínculo existente aqui é um vínculo de direito público. Isso precisa estar na sua mente, tá? Porque quando nós falarmos ou quando nós falamos desse vínculo de direito público, você precisa compreender que existe lei própria de regência, mas que o vínculo é, atenção, contratual. Então nós estamos aqui diante de um vínculo contratual, mas aqui o contrato é por prazo determinado, diferente aí do contrato previsto para o seletista, tá? Por fim, nós devemos mencionar, para a gente acabar todo esse cenário aí de classificação dos agentes, tá? Findarmos toda essa etapa, nós precisamos entender o ingresso destes indivíduos. O ingresso, ele não é feito por concurso. Então, caso na sua prova apareça a ideia do concurso, você vai cortar. Aqui o que nós temos é algo denominado de processo seletivo simplificado. E o que é este processo seletivo simplificado? Ele pode ser uma entrevista, ele pode ser uma análise curricular. E esses dois primeiros parâmetros, como eles são super subjetivos, acaba gerando diversos favorecimentos indevidos, apesar de, em algumas circunstâncias, se caracterizar como provas. E aí, quando eu falo em provas, eu estou falando em uma situação que aí não tem como você buscar um beneficiamento indevido, porque aí será uma fraude naquela seleção. Aqui em cima é difícil você provar algum tipo de fraude. Você pode ter só títulos, tá? Muita atenção, porque concurso não pode ser só de títulos, mas o processo seletivo simplificado ou seleção pública pode ser, além de outros aspectos que podem ser inseridos. Beleza, galera? Com isso nós concluímos mais uma grande etapa envolvendo todo esse processo relacionado aos agentes públicos em sua classificação. Beleza? É isso aí, galera! E estamos juntos! Rumo à aprovação! Valeu, galera! E estamos
cursos online e ainda não conhece a ferramenta, o nosso sistema Aluno VIP, nós temos, além de todo o acervo de matérias que são aqui explanadas por mim, professor Alan Vinícius, nós temos também atualmente a inserção de novas disciplinas, como é o caso do português, como é o caso do raciocínio lógico, como é o caso da disciplina Igualdade Racial e de Gênero, que cai em diversos concursos estaduais, bem como a parte de informática, tá certo? Todos esses estão disponíveis no Aluno VIP conforme um calendário pré-estabelecido que você pode encontrar no www.profalanvinicius.com/VIP. Beleza? Se você é aluno VIP, muito obrigado pela sua atenção. Continue fazendo o seu planejamento de estudo, o seu cronograma, porque juntos alcançaremos, assim como aqueles que fazem o curso online, a tão sonhada aprovação. Valeu, galera! Obrigado pela confiança! Alegria! Alegria! Estamos juntos!